Por favor, lembre-se que a tradução está disponível em inglês, francês, português e árabe. Gostaríamos de pedir que você selecione esse item no final da página para selecionar o seu idioma de preferência. Sejam bem-vindos à sessão de hoje. E à medida que você está esperando, por favor, liguem a câmera se for possível e compartilhem no chat. Antes de nós selecionarmos, antes de nós começarmos, eis algumas regras. Liguem a sua câmera, usem o chat para fazer perguntas, levante a mão se você quiser dizer alguma coisa. O que nós discutirmos aqui permanecerá aqui. S- Coloquem o microfone no mudo, a menos que queira falar. Participem de forma ativa. Dê espaço para outros. Garantam, por favor, que o seu nome de Zoom seja o mesmo que a sua inscrição. A ideia é para nós anotarmos a presença. Isso pode ser feito em qualquer momento. Então, nós gostaríamos de pedir, por favor, que o seu nome do Zoom seja o mesmo da sua inscrição para que você não seja marcado como ausente. Vou apresentar para você nosso facilitador. Eu sei que ela não é nova aqui, mas eu gosto de fazer essa introdução. Ela é uma designer que já tem muitas décadas de experiência, já ganhou muitos prêmios em desenvolvimento na África, assim como em outras áreas da Europa. Ela é uma expert. Ela cria bons empregos e bom entendimento entre comunidades, entre classes sociais. Ela também gosta de compartilhar o seu conhecimento de design e construir a próxima geração de líderes na África. Ela é a fundadora da Keep a Rooming e ela gastou os últimos anos construindo essa empresa entre uma das marcas mais inovadoras no continente africano. Estamos bem empolgados de ter aqui vocês conosco hoje. Esperamos que vocês aprendam bastante nos modelos de precificação na moda. Você tem a palavra, é muito bom ter aqui. Olá a todos, é realmente incrível estar aqui. Eu gostei muito da primeira sessão que eu fiz com vocês e eu estou muito ansioso para falar um pouco sobre custo e precificação. Eu acho que alguns de vocês sabem, eu gosto de falar primeiro e a partir daí nós podemos ir na parte de slides. Eu gostaria de discutir algumas coisas antes com relação à aula de hoje. Nós estamos sempre ocupados tentando criar os nossos produtos, mas às vezes, como designers, nós não estamos tão ocupados e nós estamos gravando tudo o que está acontecendo para criar esse produto que nós fazemos. Isso também se aplica a serviços, porque alguns, como designers, eles fazem serviço para algumas pessoas, fazemos design para outras pessoas. Temos diferentes serviços que nós fazemos. Quero admitir algumas coisas. O que geralmente é mais fácil, acho que no grupo do WhatsApp, o custo, podemos dar uma reação, qualquer tipo de reação, se for um coração, um joinha, o que você decidir, se você já viu essa planilha no seu curso de WhatsApp. Agora eu simplifiquei bastante, porque eu gostaria que vocês se concentrassem primeiro na questão dos materiais. Eu acho que quando alguém diz quanto custa para fazer um produto automaticamente, a gente pensa em materiais. A gente não fizemos isso, às vezes a gente não se lembra, nós não sabemos, tá corrido. E aí depois, o que que nós utilizamos, quanto foi?
E às vezes a gente pode lembrar e às vezes não. Se formos dessas pessoas que não estão mantendo esse registro no momento de criar alguma coisa, se vamos supor que você seja uma dessas pessoas, sim, estou vendo mãos, estou vendo muitas pessoas, existem muitos, com certeza. Uma dica para mim foi encontrar alguém na minha equipe que fosse muito boa para me perguntar. Então, eu voltaria com esse material e aquele material, ou seja lá o que for, e eles pediam pelo para ver o recibo, e daí eles viram depois o que que eu fazia com aquele. Depois me perguntavam se foi um tecido, eles registravam quanto sobrava, porque eles sabiam quanto eu tinha comprado. Nós temos sistemas, nós temos um livro que a gente tem que anotar exatamente quanto foi utilizado. Como designer, nós estamos tão empolgados para fazer o produto, e talvez o produto é uma amostra que nós não estamos olhando exatamente para os materiais que estamos utilizando. Inicialmente, quando nós tínhamos isso, não tínhamos muitos funcionários. Ela era muito boa para fazer esse tipo de registro, sabíamos que ela seria muito boa para manter esses registros do meu negócio. Se você tem alguém, fantástico. Mas até aquelas pessoas que vão comprar, talvez eles vão ser bom para manter esses registros. E agora, eu gostaria de compartilhar, eu gostaria de garantir, estamos vendo muitas mensagens. Eu vou passar o meu slide e daí nós vamos fazer as perguntas com passar. Não pense nisso como algo complexo, ok? Eu estou dizendo aqui. Às vezes a gente ajuda com esse tipo de registro e a minha pessoa, ela conseguia fazer isso, essa pessoa. Vou passar aqui meu slide, nós discutimos algumas coisas. Deixa eu passar aqui. Vocês já me viram, vocês já sabem as regras. Quanto que custa fazer um produto? Aí você vai ter uma ideia ruim de quanto dinheiro você está fazendo. Às vezes você está perdendo dinheiro, não ganhando dinheiro. Então vamos tentar manter as coisas bem simples e tentar determinar o preço de um dos seus best-sellers. Vamos pedir para os organizadores se alguém completou em dólares. Você poderia colocar e aí eu posso analisar. O tipo de erro comum que os designers fazem quando eles querem custear ou precificar um produto, eles ficam com dó dos clientes. E por que eu digo isso? Na minha experiência, quando eu comecei a vender, eu geralmente vendia para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Então, eu estava me identificando com eles, eu conhecia eles bem, os seus estresses pessoais, eu sabia quanto eles ganhavam em muitos casos, daí eu me colocava no lugar deles e falava assim: puxa, eles não vão poder pagar, tem que baixar o preço.
Posso ter uma reação: "Será que alguém fez isso?" Algum de vocês sentem dó dos seus clientes? Ou seja, quando você criou algo, você pensa: "Puxa, a gente não vai conseguir pagar, isso é muito caro, é caro demais." Eu consigo ver algumas mãos, sim. Uma segunda coisa é quando a gente não tem confiança o suficiente. Talvez você é nova você não tenha certificado, porque você não foi para a escola de design, talvez só como personagem, por assim dizer. Já falaram: "Ah, você não deveria fazer isso, você deveria ser um médico, um advogado, por que que você não selecionou não foi para a escola para fazer isso?" Foi muito fantástico e vocês se esquecem que talvez seja fácil fazer isso, mas alguém não, você falta essa confiança. O que que eu quero dizer com relação a isso? Você está vendendo preço e não valor. Você está tão focado no preço final e o que outras pessoas estão cobrando, que você não está analisando o valor. O que eu quero dizer com isso? Você pode encontrar várias calças. Se uma calça foi feita numa fábrica, está padronizada, você consegue ver se é desse tamanho, próximo tamanho, próximo tamanho, ok. Mas agora, talvez eles vão ter muitas máquinas, muitos trabalhadores, o resultado final seria algo bem mecânico. Mas você, para suas calças, você encontrou um material muito bom, você achou algo que seja biodegradável, ou você encontrou uma que o lixo industrial, e quando eu falo em lixo industrial, ou seja, uma nova fábrica, tem detalhes especiais, existe um diferente tipo de bolso, o corte é diferente, e você não está contando a sua história, você não está falando sobre esse handcraft. Como que você escolhe cuidadosamente para que esteja alinhado com o seu valor. Então, o que eles estão fazendo é olhar para sua calça, comparado com outra calça, e o preço é a única coisa que eles estão vendo que é diferente, porque eles não sabem da sua história. Então, é isso que eu quero dizer com vender preço e não vender valor. Porque quando você conta todas essas histórias dos seus clientes, eles querem fazer parte da sua história. Eles acham ela empolgante. O valor para eles foi feito por um pequeno negócio que está empregando as pessoas que normalmente não teriam um emprego. Está sendo feito em um ambiente onde as pessoas sentem que são famílias, não estão estressados. Qual é a sua história? Quando você vende valor, você está olhando para os seus valores, você está fazendo algo disso que você está vendendo para outras pessoas, e aí, quando é valor e não preço.
Acho que esse ponto é claro. Posso responder perguntas daqui a pouco. Você sofre bullying? A gente já ouviu muito com essa coisa de bullying escolar, certo? Mas infelizmente, geralmente funciona. Também pode acontecer com os clientes. Seus clientes vêm e falam assim: olha, mas eu vi isso e é mais barato, e alguém está vendendo por esse preço. E os custos de material são esses. Veja isso como um designer. Se não tiver claro sobre o que a sua marca faz, você encontrar você achar que a pressão é demais, você precisa melhorar então o seu valor. E por fim, a coisa que eu comecei, você não anotou seus custos. E porque você não anotou, e você está fazendo tudo de cabeça, tem coisas que você esqueceu. Você pensa que é mais barato fazer o seu produto que realmente é. E aí a sua ideia na sua cabeça, só que custou só aquilo, mas custou mais. Esses são erros muito comuns que nós, como designers, somos afetados. E o resultado final é o o que a gente acha que vale o nosso produto, ou que ele custa, não está correto. Nós achamos que é mais barato do que realmente é. E nós podemos fazer isso com os materiais até antes da gente chegar na entrega. E é sempre complicado por causa disso. Mas a gente já está faltando material. Tem alguém que tem perguntas sobre isso neste momento ou está claro? Temos perguntas. O Molabaki, será que alguém poderia? Ótimo. Então, deixa eu ir para o próximo slide. A coisa, infelizmente, a gente faz esses erros até depois de um tempo, porque nós estamos com pressa, porque estamos focando nessa criação. Como que os designers roubam isso? Pronto, agora sim. A gente não cobra o nosso próprio tempo e esforço. Por favor, levantem a mão se você se coloca por último. A reação. Se você for a última pessoa que recebe. Sim, temos muitas pessoas aqui. Eu tô até levantando minha mão, porque eu geralmente são assim. É assim que eu sei que a gente está roubando de nós mesmos, por assim dizer. Nós reduzimos o custo do tecido por não levar em consideração o transporte local. Então, nós mandamos alguém checar o tecido e nós não estamos pensando no custo de transporte. Nós também esquecemos de partes específicas do processo de produção. Alguns de nós temos uma pessoa diferente que está vendendo os botões. Quando a gente pensa no processo de produzir,
A gente já esqueceu as outras pessoas que ainda tem que pagar. Uma coisa que as pessoas geralmente são culpadas, a gente usa coisas diferentes. Essas coisas estão aqui, elas estão lá no nosso prateleira, podemos utilizar isso, podemos para aquilo. E a gente não leva em consideração quanto custaria para substituir. Quanto que custaria isso? Se nós não fizermos isso, a gente já eliminou uma coisa que deveria estar nos custos. E isso de utilizar um preço antigo significa que mesmo se a gente colocar um preço, é um preço artificial. Essas são coisas que eu conheço, podemos ser acrescentadas no chat. Eu gostaria que vocês colocarem as perguntas, porque aqui é onde a gente vai parar um pouquinho, tá? Vamos falar um pouco sobre esses problemas. Quando nós pedimos para isso entrar, fazer o cálculo do seu custo corretamente, o produto que você vem ou vende, qual que é a diferença entre tudo que você vende, todo o dinheiro que você está trazendo e quanto custa para fazer todo esse produto. A diferença é o que nós chamamos o lucro bruto. É o lucro antes de você tirar todo o orçamento de marketing. Quanto que para fazer esses itens, quão lucrativo você seria antes de fazer isso? É bem importante saber isso, porque nesse estágio a gente já consegue dizer se você está cobrando o suficiente pelos seus produtos ou não. Essa parte de qualquer cálculo matemático já diz se você tem um negócio ou se você tem um hobby. Um hobby é quando não tem como o seu modelo de negócios vai te dar um emprego. Você está fazendo porque você gosta, você está suplementando de outros lugares, então no início, talvez você tenha que fazer isso. Em coisas assim, momentos como o Covid, talvez isso seja necessário. E até no meu negócio, essa é só a realidade. Às vezes, as pessoas que são donos do negócio, eles precisam colocar próprio dinheiro, é natural. Mas se vocês conhecem um pequeno negócio, você está começando e você não tem custos gerais, quando você olha para esse tipo de coisa, o que você está gastando versus o que você está vendendo, qualquer contador já está te falando, já pode te falar que você está vendendo muito barato. Então, essa é uma área crítica que nós precisamos analisar. Eu quero responder algumas perguntas antes de nós irmos para a próxima parte. Por favor, se você quiser fazer uma pergunta, eu não vou poder responder muitas, mas se você quiser fazer uma pergunta, é melhor se você colocar no chat. Você realmente precisar falar alguma coisa, talvez a gente possa te responder uma ou duas, ok? Nós temos uma pergunta aqui. Alguém falou assim: qual que é a melhor forma de responder esses bullies? Eu acho que é uma boa pergunta. A primeira coisa é saber que isso acontece. Eu acho que se você está fazendo essa pergunta, você já está percebendo que você está sofrendo esse tipo de bullying. Então, a primeira coisa é saber quanto que o produto realmente custa. Porque se você sabe isso, e você sabe
quanto você tem que dar para ficar, para conseguir os seus negócios, fica mais forte para você dizer não. Então, primeiro conheça o seu negócio. Conheça como que você chegou àquele preço e qual que é o mínimo que você está preparado para aceitar. Eu diria para você que você calcula o preço baseando-se no custo e depois disso você fala assim: olha, eu não vou mudar, é um preço fixo. Mas eu e você moramos na África e a gente sabe que em muitos países, parte da cultura é negociar. É o que faz com que o cliente se sinta bem, faz parte da conversa, é algo que, se você não estiver disposto a fazer, as pessoas não virão a você, porque eles vão sentir que você é o estrangeiro que não está disposto a trabalhar com a cultura local. Mas se você for um local que talvez está falando não, 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 não. Se você tem um código de barras, geralmente é mais fácil para a equipe de vendas falar não, é um preço fixo. Mas honestamente, na minha experiência, que isso também é ruim, é tipo de coisas, por exemplo, são coisas que você pode comprar no mercado de itens usados. Por que que é um problema? Porque geralmente os clientes talvez checaram no mercado, eles também sabem os preços. E esses preços que você concorda comigo, pelo menos no caso de Quênia, tenho certeza que é a mesma coisa no país, no continente inteiro. O preço de um item de segunda mão é menos caro do que comprar até os materiais do que a gente faz. Então, se eu olhar para o preço de um vestido finalizado de segunda mão e eu olho como custa para comprar o tecido, isso é mais caro do que o vestido no mercado, verdade? E dê uma reação se isso for a mesma coisa no seu país. Uhum. É um problema bem sério para nós, porque significa que o cliente, a expectativa desse cliente é por um preço mais baixo. É por isso que nós precisamos saber exatamente quanto custa. Quando alguém chegar para fazer bullying e falar assim: esse vestido custou $5 no mercado e você está vendendo $50 na sua loja, ou $500 se você estiver em alta costura, por que que é importante apoiar esses negócios e todas essas outras histórias? Se você não estiver confiante com relação a essas histórias, você vai sofrer bullying. Você precisa saber o que vai dentro do seu negócio. Quando eu comecei, esses eram custos, às vezes de forma exata, às vezes não. Estava multiplicando por 2. Em algum momento, antes de eu falar para vocês mais dessa história, quantos aqui estão multiplicando por menos de 2? Você pode me dar uma reação aqui? Se algo está custando $5 para produzir, quantos aqui está vendendo por $10 ou menos? Muitas pessoas aqui. O que eu posso falar para vocês é que você vai falir. E você vai falir porque não tem dinheiro suficiente no seu negócio para alimentar as pessoas que você tem que pagar, assim como crescer o seu negócio. Não vai funcionar. Você teve esse erro no custo, significa
que você não vai conseguir sobreviver, o seu negócio vai durar pouquíssimo tempo. Então, quando os meus contadores olharam para os meus registros, eles falaram: você tem que multiplicar por pelo menos 3 se você quiser sobreviver. No início, você está aprendendo isso, talvez você sente que você tem que fazer vezes 2. Se você fez o custo corretamente e você está mantendo o seu custo baixo, às vezes você está operando da sua própria sala, está vendendo, não sei como que você está vendendo, às vezes direto disso, no seu Instagram, você está levando para o escritório de alguém. Quando eu explico para vocês a indústria de moda internacional, você vai começar a entender quando vezes 3 é um bom lugar para você se manter. Vamos analisar isso devagar, porque isso é muito importante. Tem alguma outra pergunta, Malabaque, que eu deveria responder agora? Sim. Acho que não vamos poder responder todos. Existe um alvo, sim, mas eu acho que primeiro eu gostaria de avaliar. Pessoas não gostam de pagar muito para poder reduzir aqui. Então, existem algumas coisas. Se o preço fosse um pouco mais baixo, algumas coisas venderiam mais rápido. Existem algumas coisas para casamento, um momento especial onde as pessoas naturalmente gastariam mais. Então, às vezes eu equilibro, coloco um pouco mais aqui, um pouco menos ali. Você precisa estudar o seu cliente para entender onde eles vão gastar mais. Mas você tem que ter o custo certo, porque se você não fizer isso, significa que você não ser todas essas coisas, essas contas estarão erradas, porque essas ações estão erradas. Alguém falou assim: olha, eu estou prestes a entrar no trabalho de. Eu começando a falar sobre trabalho e depois a gente vai falar. Mais alguma pergunta, Malabac? Como que você custa o tempo do produto? Como que eu posso fazer precificação do meu produto? Tem outra pergunta sobre materiais? Com relação à reação de consumidores? Como que você gerencia isso quando você negocia, tem preços normais? Por exemplo, eu precisaria comprar um preço maior. Honestamente, se você está sempre recebendo um preço mais barato, mas se você não sabe, preço mais alto, sempre pegue o custo. Problemas técnicos no áudio da palestrante. A moeda às vezes não está tão forte quanto ela costumava ter. Então, geralmente é muito mais seguro ter um custo com preço maior. Eu vou voltar a compartilhar e aí a gente depois segue adiante. Tem outra pergunta aqui, isso é mais importante. Então, novamente, só um lembrete. Esse lucro, você pega tudo
que você vendeu, e aí você remove o custo de fazer as coisas. E aí tem uma pequena complicação aqui, que não está no slide, mas que eu não vou discutir. Se você tiver seu choque e você não vendeu ainda, normalmente, se você tem isso, que tem estoque esperando o cliente, você também colocaria nessa fórmula. Mas agora vamos deixar as coisas simples. Vamos imaginar sobre um negócio do cliente que está comprando. Você pagou pelos materiais para este produto. O lucro bruto aqui, o dinheiro que você recebeu, o dinheiro que você pagou. Alguém perguntou sobre uma porcentagem ideal. As coisas estavam fluindo facilmente. Se fosse 50% e você tivesse vendido tudo por 50%, você está gerenciando isso. Se você ficar abaixo de 50%, é bem ruim na minha experiência. Por que eu gostaria de ter essa classe hoje? Porque eu vejo muitos contadores que costumam dizer: você compra um preço específico e você vende por um valor específico. Você compra isso do fabricante, está sendo cobrado $50, está vendendo por $70, $80. O markup nesse tipo de negócio é mais baixo, mas você sabe exatamente. Você tem um negócio de manufatura, e aí, em muitos casos, nós também temos um negócio de varejo que nós estamos vendendo. Temos uma loja online, Instagram, nós temos esse negócio também. E esses negócios, e é por isso que eu gosto de falar isso, e não só a parte de contabilidade. Então, o tempo e o esforço aqui, queria compartilhar com vocês essa planilha. Deixa eu só compartilhar antes de nós virmos aqui. Espera aí, só um minutinho, eu não peguei a planilha que você me mandou. Eu vou compartilhar o diferente e vocês podem me mandar. Tudo bem, Malabak? Espero que vocês estejam vendo que eu estou compartilhando. Atualmente, se eu escrever, vocês estão aqui, cotton, vocês conseguem ver algodão? Vocês viram a palavra cotton? Então, o que eu vou fazer aqui é bem simples. Talvez esse é o seu próprio workshop aqui. E eu vou utilizar isso agora. Você tem uma marca. Deixa eu checar. Então, isso aqui é o que eu tenho para tecido. Eu tenho mulher, homem, unissex. Vou colocar mulher, descrição. Vou colocar um vestido reto.
Vou fazer isso rapidamente para não perdermos muito tempo. Temos sim. Deixa eu continuar aqui, para não perder muito tempo, e daí se nós tivermos um espaço para isso eu vou checar. Coloquei aqui algodão, coloquei fornecedor, coloquei aqui a espessura do tecido, porque se tiver 45 inches, por exemplo, polegadas, é importante, porque a quantidade de metros vai mudar. E eu não estou colocando M aqui para metros, porque isso aqui tem uma fórmula. E aí, vou colocar o preço, $5 por metro. Temos em quantidade, você vai ter um erro. É mostrar algo que você não quer. Então, só coloca o número, ok? E aí, te dá. Vou colocar um Z aqui. Estou usando esses exemplos. São 20 polegadas. Peço desculpas, eu peço desculpa porque isso foi em centímetros. Novamente, estou colocando aqui por causa do preço, mudou. Estou colocando aqui dólar, não lembro exatamente. Agora aqui, vamos imaginar que aqui eu tenho um pouco de elástico na cintura, e porque eu quero fazer algo para o mundo online, isso precisa ser ajustável. Novamente, esse aqui vai ser, vou colocar aqui, vou fingir que 1 metro seria o suficiente. Eu vou ter que mudar aqui, vou mudar aquele que eu enviei. Eu lembro de custos, vamos lembrar que 0,5, isso seria 60 centímetros, 60 centavos, ou seja, a quantidade aqui que eu estava tentando, 57 centímetros. O preço eu não tenho certeza, deixa eu colocar aqui, vamos fingir que é 50 centavos. E vai fazer as contas automaticamente. Se você não escrever aqui, agora Canvas, alguns chamam disso de interface, alguns chamam phasing, de viabilidade, para fazer com que as coisas fiquem mais estáveis. Tem o mesmo fornecedor, talvez seja 40, eu não sei. Eu vou colocar isso, 10 centímetros. Alguns de vocês imaginariam que isso não vale a pena contar, mas, no fim das contas, todas essas coisas, elas vão se somando. E eu sinto muito porque eu estou notando, quando estou fazendo o total aqui, deixa eu mudar aqui. Agora, você tem, se você usa as etiquetas de tamanho, alguns de vocês
Esperamos que usam também as etiquetas de lavagem, porque é importante quando você vem no mercado desenvolvido, o cliente, a associação dos clientes vão remover coisas se você não tiver. Então, o tempo e esforço quando você tem um pouco de dinheiro, resolva essa questão da etiqueta. Colocar 111, as chances que isso aqui vai custar um pouco mais do que as outras, ou da etiqueta da marca. Colocar 10 cents. Eu estou adivinhando porque talvez a minha tradução aqui do dólar talvez não esteja certa. E aí, por fim, a embalagem. A embalagem, consegui levar em conta isso. Alguns de vocês talvez vão ter outro tipo de pacote. Talvez, às vezes, você tem um papel de seda, um container plástico que você, ou um papel, talvez seria um papel que vocês utilizam. Então, tentem colocar o seu custo total. Eu vou fingir aqui. Hoje em dia, isso é muito importante. Eu vou colocar aqui $2, ok? Vou colocar 1,50 para vocês não infartarem, tá? Você pode ver materiais. Agora tem $13. Claro, você não colocou na outra coluna. Temos muitos detalhes, significa que quando você precisa fazer isso, você sabe o que fazer. Eu quero falar rapidamente sobre isso, deixa eu destacar isso. Quando você tem um item, o seu custo de material geralmente são muito maiores do que se você estiver fazendo dois. Então, se eu estiver um item para um cliente específico e eu estou comprando o tecido para esse item, porque é o meu único cliente, então eu vou precificar para um item, mas se eu estiver fazendo produção para a minha loja, eu consigo ver esse vestido. Se eu estou fazendo dois deles, eu consigo um outro tecido mais baixo, porque quando eu coloco a estampa no tecido, eu sou capaz de economizar e eu tenho menos desperdício. Por favor, levantem a mão se você sabe como dar uma reação, se você entende o que eu estou falando. Obedecer a um processo e você sabe como colocar os itens, se você estiver produzindo dois, esse desperdício você está diminuindo e você pode cobrar menos pelos dois. Então, o que você faz é que você calcula, se você estiver produzindo dois, quanto tecido você precisaria e você divide por dois. Então, imagine que o estilo que eu estou fazendo, se eu fizer dois vestidos, será 3 metros em vez de 4. Tem uma caixa que eu gostaria que vocês olharem também. Deixa eu só mudar a cor rapidinho aqui. Vou colocar essa cédula. Vocês conseguem ver essa que está em verde? Estamos em 2 metros. Se eu cortar esse tecido, então agora isto se torna 1,5. Então, o meu custo cai de $13 para $10. E por que que isso é importante?
Se você fizer algo personalizado, o cliente paga pelo desperdício e você utiliza isso para alguma coisa ou você devolve para o cliente. Mas se você está fazendo uma produção para a sua loja, faz sentido fazer 2 vestidos ou 3 vestidos em diferentes tamanhos, se a sua quantidade agora vai diminuir, porque aí o seu item está custando menos. Espero que vocês tenham acompanhado isso. Alguma outra pergunta sobre isso ou está tudo claro? Coloque no chat se estiver claro. Estou vendo algumas pessoas também em francês perguntando sobre os markups. Eu vou discutir os markups depois, mas primeiro eu gostaria de falar sobre os custos, ok? Acho que a maior parte das pessoas está falando que está tudo claro, até em francês, ok. Então, vamos adiante. Vou colocar agora nessa parte de baixo. Essa é uma parte fácil do que eu compartilhei. Se você der o seu item no mercado para eles costurarem, geralmente eles vão te dar um preço fixo. Eles vão falar para você. O tamanho estava relacionado com a embroidery e ela vai cobrar diferentes quantidades dependendo do tamanho do bordado. Então, talvez você terá que colocar outra linha aqui, uma grande, uma pequena. Talvez vamos cobrar diferente. Ou talvez vai ser um único item. Então, aqui eu vou colocar $5 por algo grande e $1 por coisas pequenas. Costura, talvez você levou isso para a costureira e ele falou, ok. Eles cobram $10 por alguma coisa. Deixa eu utilizar um exemplo aqui. Vou colocar $10. Isso está cobrando alto. Alguns países são mais baratos que outros, vou colocar 7 aqui. E aí aqui, vou colocar ração, costura, isso não é aplicável. Nós estamos cobrando $7 por um vestido. Agora, o curso da terceirização está aqui. Como eu disse, estamos fazendo o custo. Essa é uma parte fácil. Se o preço subir, e agora são $10, e aí o Fred que faz o nosso bordado, se ele mudar agora e colocar esse alto, olha o que diz 16 aqui está em laranja. Se Fred me cobrar, isso vai ir para 18. Isso sobe bastante. Então, honestamente falando, nós vamos recalcular. Isso faz com que seja mais fácil. Talvez alguém está fazendo a pintura à mão, com todo tipo de técnica sendo colocada aqui. E aí você chega no material total e você talvez pode pensar que isso é custo alto, que depende bastante do país que você está, onde os preços estão. E Quênia agora é um dos países mais baratos. Isso está muito mais alto do que você esperaria. Deixa eu colocar aqui 0,5.
E aí você tem um custo. Ok. Agora nós temos um item que está custando US$ 20. Mas temos um problema. E o problema é que alguns já perguntaram no chat, e eu já mencionei, onde você está aqui? Em lugar nenhum aqui. Você como designer, esse é o seu design, esse é a sua empresa, tá? Ou você fez design da coleção e agora a Madame está fazendo uma das peças dessa coleção e demorou para você desenvolver isso, ou você fez um design. Você discutiu com ela, você fez uns desenhos. Isso também faz parte do processo de vendas. O que está acontecendo agora, você mesmo, vamos compartilhar algumas coisas diferentes. Não tem uma pergunta aqui, não sei. Se você fosse contratar um designer, quanto eles gostariam de ser pagos por mês? Se você fosse contratar um designer, quanto que eles gostariam de ser pagos por mês? Alguém pode escrever no chat e é uma Malabar que talvez você possa ajudar. Você está em diferentes países e esse designer terá uma expectativa bem diferente. Tô vendo umas pessoas falando do US$ 200, outros estão falando 700. Para mim é mais fácil ter, se eu colocar em dólares americanos, porque estamos em tantos países diferentes. Eu vou escolher uma quantidade, eu vou escolher 500. Quanto que um costureiro gostaria de ser pago? Quanto um bom costureiro gostaria de ser pago mensalmente se eles estivessem vindo para o workshop e sendo pago todos os dias? Não por item, mas salário mensal pelo trabalho. Quanto eles gostariam de receber por mês? Eu tenho 300 da Etiópia. Se você colocar também o país, por favor, ajuda, claro. E no país, eu vi umas pessoas falando US$ 200 em Mombasa. Sei que Nairobi é um costureiro provavelmente quer 350 a 400. Nós vamos saber quando vamos contratar os nossos. Vamos ter US$ 500 para este costureiro. Então, o designer não vai ter o mesmo peso do que o costureiro. O designer será pago mais do que o costureiro. Então, digamos que seja US$ 300 para o costureiro. Será que alguém aqui em algum país eles contratam?
Se você contratar por mês, quanto que isso vai custar? Olhando no chat aqui, se alguém que tiver um parceiro, então Zimbábue, 400. Quanto que isso cobraria por um design? Apenas imagine quantos designs eles vão precisar por mês. Em alguns países, eles são pagos mais porque eles querem fazer, não tem o suficiente deles. Isso é essencial. O que eu vou fazer agora? Digamos que o tailor é 200 e o designer seja 500. Nós vamos voltar, vou compartilhar alguns itens com você e nós vamos calcular isso juntos. Espero que vocês não estejam exaustos. Eu compartilhei a coisa errada. Posso controlar isso. Eu vou fazer com você isso primeiro. Que estou falando sozinha aqui, ok? Então agora você tem que ver uma tela com o tipo de custo que eu faço para a vida ficar mais simples. Eu vou colocar no custo material. Vou colocar aqui e vou levar. Colocar o total que nós temos nos materiais, não de trabalho. Deixa eu colocar isso. Vou colocar aqui para ficar simples. Opa. Então, eu quero analisar como vamos calcular essa taxa por hora. Eu vou compartilhar. Eu não enviei inicialmente, porque é complexo para entender. Agora, vamos trabalhar com isso. Que pediu que você fizesse algo. Estamos pegando algo e você está mudando que ela gostaria. Você não está gastando muito tempo. Vamos colocar aqui em lilás e você podem ver. Vamos imaginar que você quer $500 por mês. Esse é o seu alvo mensal. Nós estamos mantendo isso.
Temos todos os tipos de economia aqui. Temos $500 por mês, 500 mil dólares por mês, $500 por mês, nós colocamos aqui. Você tem 4 semanas no ano, vamos deixar as coisas mais simples. E aí, por semana, vamos ter um número. Em países desenvolvidos, eles falam de 35 horas, alguns países é 40, e alguns países são até 50. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou destacar para que a gente veja que todo mundo está colocando indo na mesma direção. Que cor que eu posso deixar isso agora? Só colocar em amarelos porque é fácil para ver, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou dividir essa quantidade mensal e aí eu vou dividir pela quantidade de horas. Eu pego esses 500 e divido pelo número de semanas. E aí eu vou para $3 por hora. Como eu disse, alguns de vocês vão achar que é um absurdo e outros vão achar que é muito. Se eu falar que vocês vão ganhar $1.000 por mês, por exemplo, agora isso cai para $6. Então, se você mudar isso aqui, a quantidade muda. Vou ficar com 500 agora. No fim das contas, não significa que você está sendo pago os $500 por mês, mas significa que você alocou alguma coisa ao custo da sua roupa, que respeita o seu tempo e esforço, e o cliente tem algo que foi acrescentado ali, que é único para você. A sua taxa, sua hora vai ser calculado aqui. E aí você pode ver isso no final. Coloquei em amarelo também. Então, se você puder olhar, só um minuto aqui. Existem 2 caixas amarelas aqui. E você vai notar que se eu mudar o salário mensal para 1.000, você verá que aqui foi para 18, que é o dobro, certo? Tudo isso eu vou checar antes de enviar para você. As fórmulas já estão aqui. Vamos olhar rapidamente. Eu incluí. Vocês concordam que às vezes você pode ter um design simples, simples porque você já fez ele antes, você só está fazendo algum tipo de variação. Tem que ser específico para madame. Você tem que gastar tempo. Então, se eu colocar em 6, a taxa, estamos fazendo o mesmo método aqui. Vou colocar o número aqui para ficar mais rápido. Temos 4 semanas no mês. Estou fazendo a conta para dividir. E aí, eu estou vindo, estou chegando a esse valor. Então, novamente, é feito automaticamente. Se você olhar na coluna aqui, você vai notar que
Para os que fazem o corte das formas, está mais alto, porque existem mais taxas, eu espero que eu não fiz nenhuma matemática errada, parece que sim. Desculpa, gente, deixa eu mudar isso aqui. Nada como mostrar coisas erradas para os alunos. Agora estou mostrando a coisa correta. A Agora eu quero mostrar uma coisa bem interessante. Isso aqui está ganhando mais design por causa da quantidade de horas envolvidas. E aí, o custo de design estamos olhando para essa coisa aqui que é 20. E aí, alguma coisa que pode mudar. Então, se você agora decidir produzir mais itens e agora o custo é o mesmo, e em vez de ele fazer para uma pessoa específica, está fazendo para diversos tamanhos, as coisas começam a mudar. E o custo que você achou que era alto para você nem é tão alto. Realmente é qualquer pergunta aqui, como calcular isso aqui e o designer. Vamos lá, Bach, nós temos alguma pergunta? Ok. Essa pergunta, eu não entendi essa pergunta. Você pode repetir, por favor? Por exemplo, se o turnover for constante, suficiente, pode compensar? Acho que se o preço pode compensar por ter feito uma técnica ruim. O volume pode fazer a situação pior ou melhor. Significa que, se você escolher um modelo que tem um alto volume, isso pode funcionar. Se você não fez o custo correto e o volume é maior, então o erro é maior. Então a gente volta. Você precisa ter um custo exato antes de você decidir o modelo de negócios de uma markup maior ou menor. Ok, vamos falar sobre essas coisas. Então, eu vejo só que a gente tem 15 minutos, eu preciso acelerar. Quero deixar isso bem claro aqui, ok? Vamos voltar aqui enquanto você checa outras perguntas para o futuro. Temos uma pergunta aqui. Eu quero mostrar isso. Isso está relacionado com e-commerce. Então, eu vou responder essa depois. Eu quero deixar isso bem claro. Essa amarela eu estou mostrando aqui. O que eu quero que você pense é, se você está vendo somente uma amostra, que você tem que pegar todos os seus custos em uma única peça, é bem caro. Mas se eu olhar, por exemplo, para essa
imagem que em vez de fazer um, nós vamos fazer 10, por exemplo, a gente faz uma amostra, mas todos esses custos está espalhado, olha o que está acontecendo. Você vê esse custo final foi de ser $9,14, 11,13 para 0,94. Porque o custo do trabalho de design, o custo de cortar isso, agora está espalhado em 10 pedaços diferentes. E quando você olha aqui novamente, o custo aqui são $2. E eu não reduzi tanto. Eu contei 10 em vez de um. E esse custo é $20. Eu coloquei aqui o efeito aqui no seu custo final. Temos o total custo de produção. Eu fiz, tá tão colorido. Deixa eu colocar aqui em roxo. Então, $27. Se for um, é $45. Quantos deste item afeta o preço real bastante? Se você está fazendo para uma pessoa só, ok. Vamos ver o que acontece com 5. O preço agora é 29, esse é o custo. Se nós fizermos 50, é 25. Fizemos 10. Então, não tem muita diferença entre fazer 10 e fazer 50 em termos de custo final. Quando você vai fazer o design de um item, fazendo um novo molde para um novo item, se você fizer esses 10, você pode cobrir os seus custos. Vou compartilhar e espero que depois a gente possa conversar. Preço de varejo, preço de atacado. Fazemos o markup de novo, você vai ter $100. Se você mudar isso, se você fizer 1,5, você está vendendo a $61. Mas o que você lá que você estiver fazendo, agora você já viu, você já colocou aqui, já separou algo para você, esse processo, e você se respeitou o seu trabalho. Isso é muito importante quando você está sofrendo bullying, por assim dizer. Acho que alguém está falando. Se você pudesse colocar no mudo. Ok. Não temos muito tempo, ok? Mas nós vamos. A gente já respondeu algumas perguntas. Eu quero voltar para o PowerPoint, que eu espero que agora vai ser mais fácil de entender o custo de fazer tudo isso. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Temos uma revisão, por assim dizer. Deixa eu compartilhar. Ok. Então,
Custos com trabalho. Você coloca o seu custo de acordo com o trabalho que você está fazendo. Você está fazendo isso nessas taxas. Se você tem essa taxa de corte de molde, se você estiver fazendo design, é a taxa do design. Você não usa um salário de design se você estiver numa máquina de costura. Imagina o seu negócio está aumentando. E você olha para a sua contribuição com esse salário. Não o seu salário, o seu sonho. Então, quanto tempo demora para fazer esse design? Eu olho para isso. Quanto tempo demora para fazer o design da coleção inteira? Porque às vezes você está preparando os 20 looks diferentes, você separa um tempo, você depois demora 2 semanas, um mês para fazer o design da coleção e fazer os protótipos. E eu vou compartilhar, porque eu não quero saturar você, mas basicamente, no período trabalhando tempo integral, você pode alocar o total. Você divide pelo número de designs. Se você estiver fazendo $1.000 para fazer o design de uma coleção, e você estiver fazendo 20 itens nessa coleção, você pega os seus $1.000 e você divide por 20. Isso vai ser nesse período de design. Eu não vou vender um vestido desse estilo, vou vender 10. Em vez de $5 para esse design, agora você está cobrando $5, porque você está fazendo 10 deles. Isso está dividindo o número que você está fazendo. E vamos compartilhar isso depois, vou responder perguntas depois. A pergunta é: quais são os custos indiretos? Eu não quero responder isso agora, é mais importante entender isso e depois eu volto a essa pergunta. O que eu quero responder está correlacionado ao trabalho e no custo, ok? Muito obrigada. Então, você tem um custo maior, você faria uma negociação, você fale para eles: vamos manter, precisamos diminuir. Sempre certifique-se de que a qualidade esteja correta, a taxa, se você estiver utilizando, você pega o salário mensal e você se lembra de incluir. Se você estiver dando para eles, estiver pagando qualquer tipo de seguro, transporte, tudo isso se torna parte do que você paga por mês. Esse é um custo direto no seu negócio e no seu produto. É o que custa para fazer isso, para conseguir uma taxa por hora. E aí você organiza quanto tempo demora para fazer isso. Você precisa ter essa produção, quanto mais detalhes, maior. Quanto tempo? Se você conseguir comprar uma máquina, para mim, esses são os melhores investimentos num pequeno negócio.
porque você pode cortar as coisas em camadas. Se você estiver fazendo aqui, você faz muitos ao mesmo tempo. Se você tiver, por exemplo, você faz vestidos e eles têm diferentes coisas, você pode cortar eles juntos e daí você precisa fazer. Faz uma grande diferença. Quanto tempo demora a fazer isso? Primeira vez que eles fazem isso, quanto mais fizerem para você, mais rápido será. Eles vão com certeza errar. E daí ver quanto tempo demora para fazer isso. Eu não acredito em concorrentes, eu acho que todo mundo tem um negócio único e talvez você terá um concorrente se você está falando em fabricação. Sim, você vai ter, são as pessoas que têm, talvez seja mais rápido, mais devagar que você, como resultados são mais baratos, ou seja lá o que for. Mas como uma designer, por favor, encontre o seu item único, que é diferenciado, significa que você não tem que levar isso em consideração. Você tem que ver o valor para o cliente, você tem que olhar o custo, mas na parte de design, eu não estou preocupada com a concorrência. Quando é seus negócios de manufatura, sim, você vai ter um concorrente. Você está fazendo isso no seu próprio workshop ou você vai levar isso para o mercado, que paga pelas próprias eletricidades. Esses custos, essa é uma pergunta que aconteceu, esse custo estão cobertos no seu mercado. Se você fizer um markup correto, se você não fizer isso corretamente, nós queremos fazer 100 itens por mês, e esse é o custo da sua eletricidade, etc. Você pega esses custos fixos, e talvez eles estão falando US$ 300, por exemplo, e você está fazendo 100 itens por mês, você pega os seus US$ 300 e você divide por 100 itens. Então, se você estiver pagando US$ 100 e você tiver 30 itens por mês, aí você divide por 30. 300 dividido por 30, agora serão US$ 10. Esse é um custo bem caro para acrescentar no seu produto. Existem sempre algumas perguntas, mas se você só fizer 30 e você está gastando 300, eu faria a sugestão para ir para um lugar mais barato, fazer algum lugar na sua garagem, custos de fabricação. Você precisa. A gente sempre deveria colocar o custo aqui. Se você estiver oferecendo um pequeno, médio, grande, talvez grande, vai exigir mais tecido, então você utiliza isso para fazer o cálculo. E se você estiver utilizando algum tipo de estampa, tem que combinar. Você precisa de tecido extra para combinar com os designs. Isso significa que você terá que comprar tecidos extra. Mas isso é o valor. Se as coisas não estão combinando, você não consegue cobrar bastante pelo seu produto final. Falei sobre isso no início. Lembre-se do transporte até o tempo, se for um dos seus funcionários. Então, coloque isso no custo de fabricação se você estiver fazendo importação, acrescenta tudo. E aí, nos seus custos, se você estiver comprando muitos metros da mesma coisa, se você estiver comprando 30 metros, o custo da pessoa entrando e saindo é o mesmo do que se você estivesse comprando 1 metro. Então, pense, planeje.
Escolha um ou 2 dias na semana, quando você envia alguém para o mercado, não mande as pessoas todo dia. A gente também analisou isso, a quantidade de pedidos. Se você estiver comprando esses materiais, ou para uma camisa, o custo de compra vai ser o mesmo. Então, é uma camisa que vai ter todos esses custos ou você consegue espalhar por 10? Planeje, planeje o seu trabalho. Certifique-se que a jornada vale a pena. Agora, eu mencionei isso antes, o seu custo de produção, porque você vai fazer 10 ou 50 deles. A primeira amostra é cara. E o que você pode fazer é pegar o que e espalhar na sua produção, para que seja coberto, mas o resultado final não seja demais. Molabá, aqui eu tenho mais alguns slides para cobrir. Será que eu tenho que finalizar agora ou eu posso continuar? Agora, os tipos de negócios está relacionado com o seu preço. Os clientes traz, isso é selecionado pelo cliente, baseando-se na qualidade e o relacionamento pessoal. Talvez você é alguém ocupado, que você não quer ter esse chat, você prefere alguém que tem outra abordagem. É aí que a gente escolhe o o seu costureiro. Está relacionado ao custo de trabalho. E, em muitas formas, ele tem sim concorrentes, tem essa fabricação, eles mostram valor por como eles tratam os clientes, mas assumindo que a qualidade seja a mesma. Existem outros que são concorrentes, então veja como você faz com que o seu serviço seja diferente. O que põe um sorriso no rosto do cliente? Coloque tudo lá para que você cobre extra por causa disso, por causa da experiência. Se você puder multiplicar por 2, isso leva um tempo, você agora, por fazer manufatura, quando você faz costura para outras pessoas, mas você não tem que pagar essa parte, você tem concorrência aí, porque você é um fabricante. O cliente está dando e agora você está costurando. Ele está dando tecido e você está costurando. E você está sendo comparado com outros. Ser comparado em termos de qualidade. Se a sua qualidade for fantástica e alguém pagar mais por isso, porque eles sabem que eles podem contar com você. Quando digo contar, não venda para o teu cliente. Dê uma estimativa correta de tempo e acrescente alguns dias extras só para você ter uma folga. Como eu já falei antes, onde você tem 3 negócios, você tem um estúdio, que é a parte de propriedade intelectual. Talvez você vai ter serviços de como que você faz o seu marketing digital, esses são os custos que você precisa cobrir. Você às vezes está vendendo para o mesmo, e aí eu gostaria de mostrar o que são esses markups, para que você possa entender o que está em jogo quando você vê isso. Por que que isso é tão alto? Às vezes a gente não entende porque ninguém compartilha isso conosco. Então, nós temos diferentes modelos de negócios. Esse é um negócio brilhante, com volume alto e
alto preço, se for pouco volume, tem alto valor, ele é viável, eles estão conseguindo fazer. Baixo preço, bom volume, isso é bom para algumas pessoas que talvez que não é tanto um designer, mas é um bom empreendedor ou comprador que consegue ver algo que eles sabem que vai vender, eles mudam um pouquinho, envolve menos pesquisa e desenvolvimento e pode fazer com que as coisas sejam mais rápidas do que um designer que está fazendo, está costurando a coleção, a apresentação. E aí, baixo preço, baixo volume, enfim, esquece, não vale a pena. E quando você começa, você tem que ter alguns overheads. Os seus custos têm que ser baixos. E aí, à medida que você cresce, você pode colocar seus preços aqui para você construir seu negócio, porque nem sempre é fácil para conseguir um financiamento externo. Temos essas marcas. Eu já trabalhei em uma dessas. E quando eu trabalhei, eles estavam fazendo marketing 5.5. Então, seja lá o que custasse na China, quando antes chegasse lá na prateleira para vender, era multiplicado por 5. E eu fiz um certo Google agora, depois de pagar o frete de onde for, 2.5, outros são mais. Mas conseguir os preços tão baixos quanto eles estão, agora eles fazem outras coisas para que eles possam negociar esses custos. Empurrar os fornecedores para ser mais baixo ainda. Alguns de vocês já leram bastante com relação a essa questão salarial. Às vezes, trabalho infantil, onde as pessoas estão desesperadas para trabalhar, eles fazem assim mesmo. Então, algumas dessas marcas fazem isso, mas de qualquer forma, é um modelo baseando-se em volume. Quando você tem 10 ou 100, você tem que fazer volume real para ser capaz de ter esse poder de negociação. E aí, designers, vamos gastar um tempo aqui, modelo tradicional, internacional. Você faz seu custo completo, incluindo algo para você mesmo, que eu já mostrei como fazer, e aí você multiplica por 2,5 para ter todo o preço de varejo que você vende para sua loja. Imagina que você está vendendo para Londres, Paris, assim, o custo vezes 2,5. E aí, eles vão fazer um marco de 3,5. Isso significa que, no período que você vendeu, uma coisa que você vendeu, agora você vende a US$ 25. Todas essas peças, seja lá o que for, eles estão pagando e aí eles vendem US$ 77. Agora, quando eles têm vendas de 50% e US$ 35, eles ainda estão criando algo, ou pelo menos cobrindo os custos. Todo esse sistema internacional de moda trabalha nesse tipo de modelo. Quando a gente entra na internet e vemos o preço do que temos agora, é por isso que eles são assim. Então, para um designer na África, é assim que esses preços finais são. Todo esse mercado são 30%. Estamos também fazendo isso, pelo que eu estou vendo. O que geralmente eu aconselho as pessoas, trabalha para esse markup de 4,
as pessoas que estão vendendo produtos aqui. Não queremos vender mais baixo porque diminui os preços que estão vendendo. Estamos fazendo lucros e quando nós estamos no Quênia, maior parte estão fazendo vezes 2. Mas como um negócio de design, você ainda precisa ganhar seu dinheiro, ou seja, você precisa fazer o mínimo vezes 2. Isso significa que se você estiver vendido isso para o consumidor, você vai fazer vezes 4. Então, se você for o designer, atualmente vendendo vezes 2 para o seu público, então eu vou parar de compartilhar agora. Então, só vou faz seu custo corretamente. Número 1, inclua algo para o design e para a pessoa que corta os moldes. Depois, certifique-se que você está fazendo marketing vezes 2, no mínimo. Se você já estiver fazendo vezes 2, vá para vezes 3, venda diretamente para o público. E agora, à medida que você trabalha para os varejistas vender, vezes 2 para o varejista, que vai vender, vezes 2 para o público, isso para o público, estão vendendo vezes 4. E aí, quando você tira isso, você coloca no seu Instagram e você fala qual que é o preço. Você não tem o preço da pessoa que está vendendo. Está vendendo no mesmo preço. Então, espero que tenha sido útil. O resto da apresentação vai ser compartilhado. Olhem cuidadosamente. Você vai errar. Às vezes você fez um outro erro. Só tente. E aí, a precificação. Você pode vender se você estiver acrescentando valor, explicando a sua história, como um político faz, então você pode vender qualquer coisa, porque as pessoas compraram o seu sonho. E aí você pode vender. Se você simplesmente jogar isso, você não vai ter ideia do que eles estão falando e aí você não vai vender. Então, se esforcem sim para colocar esse valor, explicar essa história, fazer o custo certo e tudo que está aqui. Espero que tenha sido útil. Vamos responder as perguntas que nem a última vez. Nós vamos fazer um Google Doc, eu vou tentar responder. Muito obrigada pelo tempo hoje, Amalabaque. Foi excelente. Foi muito bom os comentários, todos falam que você é maravilhosa. Vamos ligar para essa sessão de hoje. Se você tiver qualquer pergunta, Professionomics Help Desk, cchubnigeria.com. Vou ficar muito feliz para responder as suas perguntas. É só um lembrete que amanhã é o dia Founders Day, começar às 11. Se você tiver qualquer pergunta, nós vamos enviar essa pergunta para o Fashionomics, ao CC Hub Nigeria. Muito obrigada, nos vemos amanhã. Tchau a todos.